Amados irmãos, graça e paz. Irmãos da Igreja Cristã Evangélica Praia Grande, Boqueirão. 52 anos divulgando a palavra de Deus. 52 anos testemunhando que a salvação é só por meio de Jesus Cristo. Parabéns aos amados, a toda a liderança, por esse trabalho executado, por esse trabalho realizado, e que vocês continuem sendo um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder fazer parte um pouco desta amada igreja, a qual tivemos o privilégio de pastorear nos anos de 2006 e 2007, e ter como companheiros o pastor Leandro, o pastor Everson, e foi um momento muito especial, um relacionamento com esses colegas profundos e crescimento. Também agradecer a liderança, que também sempre envolvida, a igreja, né? Trabalhos que foram executados, feitos de grupos de aconselhamento mútuo, de rapazes, solteiros, homens. Nós tivemos alguns grupos, tivemos treinamentos com liderança. Eu, um servo, e foi muito especial, né? Teve momentos de desafios e louvo a Deus por isso. E agradeço ao presbítero Daniel Santana pela oportunidade que nos concede de poder compartilhar também a palavra do Senhor com o tema valores do passado que não são ultrapassados. E eu quero me basear em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E quero ler agora com vocês o que diz a passagem bíblica de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos graças a Deus sempre por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, na abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos converteste a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra
da ira vindoura. Vamos orar? Pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Pai, obrigado por esse momento tão especial que estamos celebrando 52 anos da tua igreja, que uma parte dela que se reúne ali em Praia Grande, Boqueirão. Obrigado pela Igreja Cristã Evangélica. Obrigado pela liderança da tua igreja. Obrigado por cada membro, cada congregado. E que a boa mão do Senhor esteja presente. E que os valores, ó Deus, do passado, que não são ultrapassados, continue fortalecendo a fé de cada um dos irmãos. E que a tua palavra cada dia mais seja enraizada no coração da tua igreja. E que o Senhor, com a tua graça e misericórdia, possa me usar nesta hora e faça da minha pessoa um instrumento vivo nas tuas mãos. É que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, valores, né? Hoje, no universo, valores é uma ideia, parece relativo, né? Porque os valores, ela muitas vezes está partindo do pressuposto do indivíduo. Mas aqui nós estamos falando de algo mais profundo. Aqui nós estamos falando de valores eternos, né? A qual a igreja transmite, a qual a igreja ensina, a qual a igreja divulga. E são valores que nunca foram ultrapassados. E eu quero, de acordo com o texto, falar sobre 3 valores que não está ultrapassado. E começando com o primeiro valor, ele está aqui no versículo 3, e quando Paulo vai dizer assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Né? A fé é uma questão, a fé no Senhor, um valor que nunca vai ser ultrapassado. Um valor que a qual vai muito além de que nós mesmos compreendemos. Fé não é em palavras, em ação, ou seja, é uma fé ativa aqui. Uma fé viva, prática, que aprendemos. Como também a gente vê isso lá na Epístola de Tiago. Né? É a questão diária, é a prática, é o meu dia a dia. E eu me lembro que quando estivemos aí em 2006, como nós precisávamos de fé prática, né? Diante de várias dificuldades administrativa, econômica, e levamos a igreja a despertar da fé para sanar e resolver e trazer um equilíbrio econômico, administrativo na igreja. Foi um exercício extraordinário, né, naquela ocasião, a qual parecia impossível aos nossos olhos. Mas, pela fé, pela ação de Deus na vida da igreja, na vida de cada irmão, a coisa foi sendo diferenciada. E Paulo vai dizer assim: olha, eu recordo, eu vejo, não ultrapassa. E quando a gente olha para o versículo 5, é interessante que, olha, porque o evangelho, o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, né? No Espírito Santo, em plena convicção, assim como saber ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. É interessante essa ideia,
de fé em poder, em ação do Espírito Santo, em convicção. É uma fé que eu estou convicto, eu vejo, eu percebo, ela é muito presente e real na minha vida. Não tem como deixar, não tem como, é um valor ímpar. É um valor a qual eu e você jamais podemos abrir mão e não se negocia. É o valor da igreja de transmitir. E o versículo 9 fala: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Fé. Só é possível quando nós deixamos os ídolos, quando nós deixamos as coisas desta vida. E pela fé, nós vamos o que? Como diz aqui, é claro, a gente é transformado para servir um Deus vivo e verdadeiro. Ah, coisa boa. E essa fé, ela vai se multiplicar, ela vai crescendo, desenvolvendo, não só na minha vida pessoal, mas ela vai contagiar os demais, como o versículo 8 diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé. Oh, coisa gostosa, maravilhosa, é a fé que nós precisamos estar desenvolvendo. Ela não é ultrapassada. Muitas vezes a gente tem esquecido de compartilhar essa fé, esse agir, esse mover de Deus na nossa vida. E eu creio, amados, que a gente não pode negociar. É um valor inegociável e nunca será ultrapassado. Porque cada dia mais a nossa fé nos leva a conhecer a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus. A nossa fé nos leva a entender quem Deus é, a compreender a nossa missão de como igreja. É a fé. E a pergunta que fica: esta fé tem sido real na minha vida? Quando eles pensam, né, da operosidade da vossa fé, da prática da vossa fé. A minha fé está mesmo no mundo tão conturbado, tão pesado, como está hoje, minha fé. O segundo valor que não está ultrapassado, aqui no versículo 3, ele vai falar o qual? A abnegação do vosso amor em Cristo Jesus. É a ação também. A fé ativa em ação e o amor em ação, que aqui é o termo exatamente trabalho do amor, é servir. Eu tenho fé e o servir nunca foi ultrapassado. Apesar de hoje nós termos hábito de terceirizar, nós pagamos para as pessoas fazerem. Apesar que vivemos numa era de, não, eu pago para alguém fazer, e nós não podemos abrir mão que o maior privilégio é quem serve, é quem dá. Paulo diz, é inegociável esse valor. Ele nunca vai ser ultrapassado. Porque o servir faz bem para a alma. O servir traz alegria. O servir traz entusiasmo. O servir traz valores
preciosos no relacionamento. E o servir nos leva a entender como Deus nos serve. Entender um pouco da grandeza do amor. Esse servir é muito importante, por isso que o versículo 9, ele fala, né? Eu já li, mas quando ele fala, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Uma ideia que é de fidelidade. Eu sou fiel, eu sirvo o meu Senhor, eu sou fiel a Ele. Eu sou capaz de abrir mão de tudo. Por isso ele converteu, deixou tudo, porque eu sou servo. Eu faço na abnegação do amor em Cristo Jesus. Mesmo em tempestade, em dificuldade, o amor vai rompendo. E esse amor rompendo é prático, é servir de trabalho. Os valores que permanecem na vida da igreja passa anos e anos. É servir. É o amor que vem através do servir. E que você, como eu, a gente possa continuar servindo. Não escolher lugares para servir. É servir aonde estiver. É interessante que muitas vezes a gente quer servir naquilo que a gente gosta. Não é errado. Mas a questão é, eu quero servir aonde Deus quer. Eu quero servir com amor, com prazer, com alegria. Eu quero contagiar as pessoas a servir. Essa é a visão que Paulo passou para a igreja, a realidade da igreja daquela época. Essa é o nosso desafio, a nossa empreitada de vida. É entender que não está ultrapassado a abnegação do vosso amor em Cristo Jesus, o seu servir. Que você possa se despertar para servir mais. Não terceirize. Não pague para os outros fazer o que você pode fazer. Faça e se sinta fortalecido. É a terceira, né? O terceiro valor que não está ultrapassado é a firmeza da vossa esperança. É interessante aqui, né? Ele vai dizer da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Firmeza na esperança, né? A nossa esperança é volta de Cristo. Mas também a nossa esperança é ver vidas sendo transformadas. Vidas que ainda podem ser alcançadas. Vidas que podem ser impactadas pela palavra de Deus. Essa é a questão. Nós precisamos transmitir à sociedade corrupta, perdida, perversa, uma sociedade insegura, uma sociedade com medo de tudo. E Deus dá a nós o privilégio de mostrar a eles, nós estamos seguros. Quem anda no caminho do Senhor se sente seguro. Quem de fato entregou a sua vida para Jesus está seguro. Tanto que o versículo 10 vai dizer assim, ele está o quê? Para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira
vindoura. Né? Esperança, não em homens, não em estrutura, não em coisas desta vida. A esperança daquele que vem nos buscar. Porque é uma esperança viva, real, uma esperança que nos faz crescer e a qual nós não negociamos. Não é ultrapassado. Jamais. A gente está com uma esperança constante, uma expectativa, com muita paciência, à volta do Senhor. Mas nessa paciência, contemplando a maneira que Deus tem sustentado a igreja, contemplando, vendo pessoas se reconciliando, pessoas se arrependendo, pessoas sendo convertidas para a glória de Deus. Amados, há uma história linda, 52 anos na igreja. Teve momentos difíceis, lutas, mas a esperança sempre viva no coração de vocês. Está aí hoje a história. E que esses valores jamais venha ser esquecido, mas que esses valores sejam sempre presente no dia a dia, na prática da igreja, que é a fé, o amor e a esperança. Que aqui no texto, o Paulo, no versículo 6, ele fala: tornar-se imitadores. E que vocês possam continuar sendo exemplos nessa nova etapa, novo ano, até a volta de Cristo. Que a palavra do Senhor, ela seja o coração, a vida da igreja. Todos estão voltados para o Senhor Jesus, para a palavra da verdade. Porque todos são imitadores do Senhor. Na fé, no amor e na esperança. Que os 52 anos seja celebrado, porque esses valores jamais foram ultrapassados na vida da comunidade. Pelo contrário, hoje todos têm vivenciado essa fé, todos estão vivenciando esse amor e cheio de esperança para proclamar a palavra, para ver vida sendo transformada e, acima de tudo, como diz o texto, aguardando dos céus o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que Deus vos guarde e que os irmãos continuem sendo um instrumento vivo nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parabéns, igreja, obrigado. Nós estamos aqui em Imperatriz, Maranhão. Eu e Danil, cuidando, pastoreando a igreja Canaã, a cristã evangélica Canaã. O Rubens, pastoreando os jovens, adolescentes na igreja Elohim. E estamos aqui, servindo ao Senhor e contamos com as orações de vocês. Contamos com o apoio dos irmãos. E aproveito e agradeço pelo carinho, apoio, acolhida que essa amada igreja sempre se manifestou em favor de nós. Obrigado, amados. E que Deus vos abençoe. E um grande abraço a todos vocês. E que Deus vos guarde
e dê sabedoria ao pastor Everson e com toda a liderança para continuar firme, testemunhando esta fé ativa, esse amor real de servir e essa esperança de ver pessoas sendo ainda transformadas e aguardando a volta de Cristo Jesus. Um grande abraço. Parabéns a todos vocês e que Deus os abençoe.